quais são os principais desafios hoje nas empresas, no trabalho que você faz de consultoria, que você enxerga que impossibilitam ou que dificultam ou que atrasam, Uhum. né, as ações para promover essa maior equidade no mundo Uhum. corporativo? Olha, Michel, são várias, assim, né? E a gente até na Finkeva, quando a gente começa a trabalhar com uma empresa, a gente sugere fazer um diagnóstico mesmo, assim, colocar essas lentes, porque toda empresa tem a sua cultura organizacional, né? Seja ela formalizada, dita ou não dita, né? Todo ambiente vai ter sua maneira, seus valores. Então a gente faz esse diagnóstico para entender o que que nessa cultura que não, uma cultura organizacional não é nem boa nem ruim. Depende do quê. O que você está Sim, olhando, né? É uma cultura de alta performance, é uma cultura disruptiva, é uma cultura de controle, de sim, estabilidade, né? sim. Então, quando a gente vai analisar, eu quero ter mais mulheres no quadro de funcionários, ou, por exemplo, a gente está trabalhando numa empresa agora que é uma usina, que tem uma alta rotatividade de mulheres. Eles contratam, fazem programas de trainee, vaga afirmativa, Uhum. e essas mulheres não se mantêm lá. Então, tem Ah, algo nesse ambiente que não permite que elas se mantenham. entendi. Então, a gente faz esse diagnóstico. O que eu vejo atualmente que está acontecendo bastante nas empresas, assim, assédio. A questão do trabalho, assim, o Ministério Público do Trabalho não está dando conta da quantidade de denúncias de assédio, Tá. assédio moral, assédio sexual, porque eu acho também, como tem uma ampliação de consciência da população em relação a isso, as pessoas começam a entender que elas estão vivendo um assédio e denunciar. Né? Tá. Então, eu acho que assim, esse trabalho, e a gente sempre olha para uma perspectiva menos punitivista e mais de prevenção. Então, Uhum. assim, não é, eu vou demitir o agressor e acabou. Não. O que acontece nesse Qual é ambiente? o contexto Qual o ali? contexto que permitiu que o assédio acontecesse por tanto tempo e que ninguém levantasse a mão, né? Do exemplo Sim, da Caixa, da estatal lá, tudo bem que era o presidente, que é difícil você levantar a mão contra o presidente, mas foram anos, décadas sim. daquilo acontecendo e você vai para compliance, vai para jurídico, nada acontece. Então a gente vê muita empresa que acha que a questão do assédio é só entre vítima e agressor e se você tirar os dois, separar os dois, resolve. Mas assim, Não. e todo esse ambiente que se permitiu, né? Eu acho que isso é uma coisa que as empresas precisam olhar com essa seriedade e importância e trabalhar sempre na prevenção, na conscientização. A gente ainda vive num mundo que a gente falou, eu sempre falo, a gente cresceu vendo banheira do Gugu no almoço de domingo com a avó. Como é que a gente vai achar que não vai ter assédio, né, tantos anos depois? Assim, que a gente vai continuar perpetuando esse tipo de coisa. Então, eu acho que a questão do assédio e a questão do impacto da maternidade ou do trabalho de cuidado na carreira das mulheres, assim. A gente viu na pandemia o retrocesso que foi em 2021. A gente tinha o número de mulheres desempregadas era igual que nos anos 90. A gente regrediu, porque muitas mulheres tiveram que largar suas carreiras para cuidar de filho, para cuidar de pai idoso, de parente doente, porque isso recai sobre as mulheres, essa questão do cuidado, né? Isso tem dados, a gente tem um laboratório na Finkelga sobre a economia do cuidado, quem quiser entender mais. Então eu vejo que as empresas, e tem um estudo da McKinsey que mostra que eles chamam de degrau quebrado, que é você tem mulheres na base da empresa e pouquíssimas mulheres na liderança. Então, quando você quer que essas mulheres saiam desse lugar de entrada, nível Uhum. gerente, para passar para uma diretora, para uma VP, não tem um degrau quebrado que não deixa que isso aconteça. Entendi. Né? Então, ela não é contemplada para promoção, para trabalhos que possam ter viagens, porque a pessoa pensa, ela tem filho, não vai conseguir. E isso não acontece com a carreira dos homens. Então, eu acho que essas duas questões, o olhar para o assédio na empresa, fazer um trabalho, não achar que isso. Vou esperar ter um caso para pensar nisso. Sim. E também essa questão de como que eu crio um ambiente onde mulheres que cuidam caibam. E como que eu incentivo os homens a cuidarem e que eles possam trazer essa camada que é pessoal, mas que, né, que um homem que não seja estranho porque um homem vai levar o filho no pediatra, ou a questão da licença paternidade também, que é a Sim. única maneira de dividir de verdade essa decisão de ter filhos entre as pessoas, né, entre homens e mulheres. Eu vejo esses dois desafios mais fortes assim nas empresas Tá. que, se não olhar para isso, vai continuar investido um monte em onboarding, em vaga afirmativa, em programa de treinamento, e no final eu não sei por
porque eu não consigo ter mais mulheres na liderança, sabe?